e se a bolha nas ações e no Bitcoin estiver realmente inflando agora. Mas o verdadeiro lucro inesperado chega primeiro, impulsionado pelo dinheiro fácil e pela euforia máxima, antes que tudo desabe depois. Ou, simplificando, e se os maiores ganhos estiverem logo à frente? Mas talvez você não queira manter seus ativos por muito tempo, pois o grande colapso está próximo. Eu sei o que você está pensando, Lark. Já estamos no grande colapso. Do que diabos você está falando? Eu sei. Escute o que temos a dizer, pois há informações interessantes sobre ações para compartilhar com você. Acho que isso também vale para os mercados de criptomoedas, mesmo sendo prejudicado agora. O cerne dessa ideia vem de Ray Dalio, lenda dos investimentos. Em entrevista recente à CNBC, vamos ver os principais trechos da entrevista de Dalio, analisar sua lógica, comparar com alguns gráficos e relacionar ao Bitcoin. Ray Dalio. Veja os principais trechos da entrevista dele à CNBC, exibida na semana passada. Confira. Você acha que essa concentração é indicativa de uma bolha? Essa é a principal questão. Vejo muito fenômeno de bolha. Tem um indicador para isso. Mas as bolhas realmente não estouram até serem estouradas pelo aperto da política monetária e coisas assim. É mais provável que a gente reduza as taxas do que aumente. Assim a economia fica dividida em duas partes. O afrouxamento das taxas acontece porque a maior parte dos elementos da economia está enfraquecendo. Ao observar grande parte da economia, nota-se esse enfraquecimento. Ao mesmo tempo em que essa bolha está acontecendo ou se desenvolvendo. Então, uma política monetária para ambos não vai funcionar por causa desse elemento de divergência. Então, eu acho que isso provavelmente vai gerar ainda mais uma bolha. Eu diria que provavelmente é algo como talvez 98, 99, 27, 28 e assim por diante. Então, há muito risco. Certamente devemos dizer que seja ou não uma bolha, e quando essa bolha vai estourar, talvez a gente não saiba exatamente. Mas o que podemos dizer é que há muito risco. Vamos esclarecer agora as afirmações específicas de Dalio. Dalio afirmou que bolhas costumam estourar quando a política monetária se aperta. Segundo, estamos no início de uma fase de afrouxamento monetário agora, o que só deve inflar ainda mais a bolha. Vai ser maior. Você ainda não viu nada. Além disso, ele admite que ninguém sabe ao certo. Dalio acredita que vivemos um momento parecido com 1927-1928, ou 1998-1999. Mais alguns anos de forte alta antes de uma dor extrema. E número 4. Mesmo que possamos estar prestes a ter alguns ganhos significativos em breve, ainda há muito risco nesse cenário atual. Todo o mercado de alta cresce, apesar das preocupações, pois estamos próximos do precipício. Vamos analisar as principais afirmações de Dalio. Ele disse que a bolha financeira estoura quando a política monetária se torna mais rígida. Agora, no geral, Dalio está correto aqui. Enquanto os bancos centrais começam ou sinalizam que vão aumentar as taxas de juros ou começam o aperto quantitativo. Isso é uma grande mudança de regime. Isso reduz a liquidez nos mercados e os investidores diminuem os riscos. Eles deixam ações de tecnologia causando contração nos mercados financeiros, como em 2022. Então, se a bolha estivesse aqui agora, bem, muitas vezes na história, esse aperto monetário foi a agulha que a estourou. Exemplos notáveis incluem o crash dos Estados Unidos em 1929, do Japão em 1990, da bolha ponto, com em 2000, além de ter contribuído para a crise financeira de 2008. Agora, com isso como nossa base, Ray Dalio então afirmou que neste momento estamos no início de uma grande fase de afrouxamento monetário. O Fed está cortando as taxas, quantitative tightening e, claro, ele está certo novamente. Aqui está a taxa efetiva dos fundos do Fed neste momento. Aliás, sempre que o Fed reduziu as taxas com os mercados em máximas históricas, não ocorreu grande crash. Recessão se aproxima, mas pode demorar. Houve um corte no mês passado e outro deve ocorrer em dezembro. Apesar de qualquer discurso duro que Paulo tenha feito, ele só está se protegendo. Quando Trump nomear um novo presidente para o Fed, que será seu fantoche em maio, é quase certo que as taxas de juros cairão muito mais.
Acho que Trump já disse que quer taxas de juros em torno de 1%, então ele vai colocar um cara que vai fazer taxas de 1%. O Fed encerrará o aperto quantitativo, Quantitative Tightening, em 1º de dezembro. Isso vai estimular a liquidez M2 dos Estados Unidos. Embora o Fed não dê sinais oficiais de iniciar o afrouxamento quantitativo, vale ficar atento no próximo ano. Ou até mesmo formas de afrouxamento quantitativo disfarçado com injeções de liquidez, especialmente se houver crise no sistema de recompra dos Estados Unidos da América. Isso já está se formando. Se o Fed agir de forma mais agressiva para estimular a economia, o afrouxamento quantitativo pode chegar antes do esperado. De qualquer forma, Dalio acredita que vivemos uma expansão monetária. Pelo que vi, concordo com ele. Como o M2 global deve seguir subindo daqui? Você também vai se lembrar que Rei Dalio disse que acha que podemos estar em um período semelhante a 27, 28 ou 98, 99. O mercado atingiu o topo em 1929 e 2000. Então, sobre o que Rei Dalio está falando? Então aqui está o S e comercial P500. De 1927 até o final de 1928. Você pode ver que, ao final de 1928, o S comercial P teve só mais 9 meses de alta antes de atingir o topo. Aqui está o S e comercial P de 98 até 99. No final de 1999, já era possível perceber que o fim se aproximava. O S e comercial P levou só mais 2 meses e meio para atingir o topo. Então, claramente, Rei Dalio está nos dizendo que os mercados estão bem superaquecidos, mas ainda não prontos para estourar. Ele basicamente acha que podemos ter mais um ano, talvez 2. Há uma janela de tempo à nossa frente em que as coisas vão continuar subindo. 6 meses, aproximadamente 2 anos. Ninguém prevê o futuro mesmo com uma janela grande. Durante esse período, ganhos explosivos, especialmente em ações, vão acontecer em algum momento, talvez em cripto também. Depois, uma grande queda vai acontecer. Uma forte queda causada pelo desemprego em massa de profissionais de colarinho branco devido à inteligência artificial e robótica. Mas lembre-se, de acordo com Dalio, o fator chave aqui é a liquidez. Meu caro. Então, enquanto o Fed continuar imprimindo dinheiro, as avaliações dos ativos devem continuar subindo. Mas assim que houver sinal de que o Fed vai mudar de direção, aumentar juros ou retomar o aperto quantitativo, aí acabou. Caia fora, fuja, tire suas fichas da mesa e espere o fundo chegar. Essa parece ser a principal mensagem do Dalio aqui, junto com o fato de que há muito risco nesse cenário. Sendo sincero, geralmente concordo com o Rei Dalio, que é bem mais inteligente que eu. Só queria deixar isso claro. Falamos sempre sobre esses temas no canal. Bancos centrais emitindo moeda fiduciária, queda drástica dos juros, fim do aperto quantitativo, entre outros. Faz sentido manter o otimismo no mercado até vermos alguma mudança do Fed. Será uma jornada turbulenta? Sempre é. Vamos superar as preocupações do mercado em alta? Sempre superamos. Mas ainda não chegamos à fase de estouro da bolha. Então, não estou saindo da mesa agora, continuo investido nos mercados, mesmo que tenha sido doloroso, especialmente para as criptomoedas. Minhas ações vão bem, mas minhas criptomoedas não. Se gosta dessas análises macro, leia minha newsletter. É grátis, sensacional e tem link abaixo. 3 vezes por semana falo sobre macro, ações, cripto e outros temas. É insano cobrar tanto por uma newsletter gratuita que você pode receber agora. O link está abaixo. Os mercados de ações seguem batendo recordes, apesar de alguns solavancos, como sempre aconteceu. Essa força nos mercados de risco, essa atitude de assumir riscos agora, abre espaço para o Bitcoin fazer o mesmo. Vai acontecer de imediato? Não, nunca é assim. Mas é aqui que o S comercial P500 está atualmente um pouco abaixo de 6.900. No momento em que estou gravando este vídeo, talvez seja um pouco menos quando você estiver assistindo. A semana foi agitada nos mercados de ações. Aqui está o dia 10 de outubro, quando o Bitcoin caiu de 120 mil para 107 mil dólares. O S e comercial P. P registrou novas máximas históricas desde então. Aqui está o Nasdaq. No dia do crash do Bitcoin, o Nasdaq superou 26 mil e atingiu nova máxima histórica. Aqui está o Bitcoin. Caiu várias vezes, já falei isso antes e repito. Sempre que os mercados de ações estão atingindo novas máximas históricas, isso sinaliza que o mercado está em modo de risco. É um sinal para o Bitcoin subir mais.
Nossa relativa descorrelação dos mercados de ações nos últimos meses tem sido bastante notável. Absorvemos centenas de milhares de bitcoins de veteranos que já sacaram mais de 100 mil dólares. Acredito que o Bitcoin seguirá em alta, principalmente pelo cenário de em-2, liquidez e ações do Banco Central. Espero novos recordes históricos para ações e Bitcoin até o final deste e do próximo ano. Porém, ao entrarmos no próximo ano, os riscos aumentam rapidamente. Talvez, após o novo presidente do Fed assumir em maio, precisemos conversar novamente sobre quando o Fed sinalizará o fim da expansão monetária. Porque eu concordo com Dálio, vai haver uma dor séria nos mercados quando tudo isso acabar. Quando acabar a festa das condições financeiras frouxas e das taxas de juros baixas, a inflação vai disparar de novo. Tudo isso retorna. Precisamos sair desse regime de mudança no mercado. Sempre que bancos centrais sinalizarem nova fase de aperto, fique atento e pronto para agir. Queremos nos antecipar a isso, mas essa conversa fica para o ano que vem. Por enquanto, os mercados favorecem a alta, mesmo que não seja hoje nos mercados de cripto. Obrigado por assistir.